Que a lei tiveram no decorrer, inclusive uma bem recente agora, do dia 3 de abril de 2020. Eu quero, primeiramente, dar minha boa noite para todas as nossas convidadas, iniciando pela doutora Tatiane Colombo, cujo eu vou ler o currículo dela. A doutora Tatiane Colombo é formada em Direito pela Unic em 1996, é juíza estadual no estado de Mato Grosso desde 99, lotada há 8 anos junto à segunda vara de violência doméstica de Cuiabá. Ela é pós-graduada lato sensu pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul. É pós-graduada em Penal e Processo Penal pela Universidade Cândido Mendes. Pós-graduada em Jurisdição Civil pela Faculdade Estácio de Sá. Possui MBA em Gestão do Poder Judiciário pela FGV. É pós-graduada na primeira turma de Direito Sistêmico pela Hellinger Inovari, multiplicadora junto à Hellinger Multi para o Direito Sistêmico no Brasil. Uma boa noite, doutora Tatiane Colombo. Boa noite, eu quero agradecer o convite, doutor Rodrigo. É um prazer estar aqui com tantas pessoas de peso e é muito importante essa temática, principalmente nesse momento em que a convivência dentro de casa aumenta e isso coloca e aumenta o risco para a mulher vítima de violência doméstica. Muito obrigada pelo convite. Temos também aqui nessa noite a doutora Lindinalva Correia Rodrigues, promotora de Justiça do Estado de Mato Grosso desde 1997. Ela é escritora, palestrante de âmbito nacional na área de violência de gênero, direitos humanos das mulheres, violência doméstica contra a mulher e Lei Maria da Penha. Foi a primeira promotora de justiça a aplicar a Lei Maria da Penha no Brasil, sendo titular de uma das promotorias de combate à violência doméstica de Cuiabá desde setembro de 2006. É também membro da Câmara Setorial Temática da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso desde 2019. É mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, aprovada em 2018. É membro da Academia Mato Grossense de Letras, eleita em 2019. Graduanda no curso de Filosofia da UFMT desde 2019. É autora da cartilha idealizadora de projetos, do projeto Mulheres do Espaço Público, da Câmara Setorial Temática da Mulher da Assembleia Legislativa, do ano de 2020. Em 2011, assessorou a Frente Parlamentar de Defesa da Família do Senado Federal. Em abril de 2012, foi a única jurista indicada pelo governo federal como uma das 25 mulheres que fazem a diferença no Brasil. Em maio de 2013, ela recebeu a medalha de mérito Ruth Cardoso, representando o Estado de Mato Grosso pelo trabalho de defesa das mulheres e os projetos sociais desenvolvidos na área em todo o Brasil. Possui dezenas de prêmios, títulos, moções e homenagens, prestadas em âmbito municipal, estadual e nacional. O currículo da doutora é extenso, é uma doutora de peso. Então eu quero dar as boas-vindas para a doutora Lindinalva Rodrigues, promotora de Justiça do Estado de Mato Grosso. Olá, Rodrigo, boa noite. É com muita alegria que eu participo dessa live, junto com amigas tão queridas e aguerridas, como a doutora Rosana, defensora pública, doutora Tatiane Colombo, nossa magistrada, que faz a diferença na aplicação da Lei Maria da Penha. E você, Rodrigo, meus parabéns por essa feliz iniciativa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E eu quero dar as boas-vindas também para a doutora Cássia Lopes, consultora organizacional e terapeuta sistêmica, psicanalista pela Associação Brasileira de Medicina Psicossomática e administradora, neuroeducalista em design institucional, executive coach, master trainer em psicologia positiva, hipnoterapeuta clínica e formação em outras áreas do desenvolvimento humano. Atua há mais de 15 anos nas áreas de planejamento estratégico, empreendedorismo, inovação e desenvolvimento humano. Realiza atendimentos clínicos em psicanálise, terapia holística integrativa em Rondonópolis e Cuiabá. Realiza palestras sobre desenvolvimento humano e pensamento sistêmico de forma dinâmica, reflexiva e bem-humorada das questões fundamentais
de nossa posição na vida, revendo comportamentos, valores, conceitos, abrindo perspectivas e quebrando paradigmas. É membro da Sociedade Brasileira de Coaching, a SBC. É membro da Academia Europeia de Psicologia Positiva, a EUPPA. É mentora do Innovation, da Inovativa Brasil. Foi fundadora do BPW Vaza Grande, Associação de Mulheres Profissionais de Negócio. Está conselheira do Conselho Regional de Administração. Está conselheira da Secretaria de Recursos Fiscais do município de Vaza Grande. Seja bem-vinda, doutora Cássia Lopes. Muito obrigada. Realmente é uma satisfação muito grande poder estar aqui com mulheres tão queridas que fazem uma diferença muito grande no nosso estado, né? Eu que vim do Mato Grosso do Sul, mas já sou intitulada como cidadã mato-grossense, é uma honra estar aqui com você, Rodrigo, com todas essas mulheres hoje aqui, nesse momento, para a gente trazer esse tema que é tão importante hoje para nós, mulheres na sociedade e nesse contexto de mundo. Agradeço realmente o convite. Privilégio estar aqui. Seja bem-vinda, então, doutora Cássia. Eu quero agora apresentar para vocês a doutora Rosana Antunes de Barros. Ela é defensora pública, coordenadora do Núcleo da Defesa da Mulher, da DPMT, da Defensoria Pública de Mato Grosso, e coordenadora da Comissão Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, do CONDEGE. Seja bem-vinda, doutora Rosana. Obrigada, só estou arrumando aqui o computador. Fique à vontade, doutora. Aqui, tá parecendo meu braço lá. É que eu mudei. Toquei no computador. Vamos ver, não estou conseguindo. Aqui. Agora sim. Tranquilo. Tranquilo, doutora. Seja bem-vinda à nossa live. Eu que agradeço. E parabéns pela iniciativa. Obrigado. Então, vamos começar. Eu queria começar fazendo uma pergunta, inicialmente, para a doutora Tatiana Colombo. Doutora Tatiana Colombo, podendo ser debatida entre os demais, cada um dá seu ponto de vista sobre o assunto, tá? Uma das perguntas que nos chegam aqui é: doutora, nas ações penais públicas condicionadas à representação da vítima, caso a mesma renuncie à representação, as medidas protetivas podem ser mantidas? Qual seria o fundamento? Uau, uma boa pergunta, né? Porque, primeiro, eu pergunto qual é o objeto da medida protetiva, né? E por que ela existe? E hoje isso vem sendo discutido em termos de Brasil, né? Então, eu preciso necessariamente de uma ação penal para ter uma medida protetiva, né? Sim ou não? Ou quando eu realmente devo? Porque a medida protetiva, ela existe quando existe um fato definido como crime ou uma ameaça. O pessoal que está nos assistindo, aqui completamos 1 hora de live e o Instagram derruba após 1 hora. Então, a gente pede desculpa, tá? E vamos continuar com a doutora Rosana Barros. Doutora? Já pode, Rodrigo? Pode, doutor Rodrigo. Está ao vivo. Pode falar, então, doutora. Você perguntou das formas, as violências que acontecem, as violências domésticas, né? As descritas na Lei Maria da Penha são 5 formas de violência doméstica.
A violência física, que é aquela violência mais conhecida, que quando se fala de violência, as pessoas geralmente reportam a essa violência, que é aquela que atinge a integridade física da mulher, do gênero feminino. A violência psicológica, que é a violência emocional, aquela violência que machuca a mulher por dentro. Eu gosto muito de dar exemplos sobre essa violência psicológica para separá-la da violência moral. A violência psicológica, ela acontece muito quando a mulher, por exemplo, no início do relacionamento, ela aceita, por exemplo, ficar dentro de casa. Eu estou dando um exemplo da violência psicológica. Ela aceita, no início do relacionamento, olha, o companheiro, o marido diz a ela assim, que bacana se você ficar me esperando, e ela acaba cedendo, fica em casa e acaba não se capacitando para o mundo do trabalho. Passado um tempo, ele começa a achar mais bonita aquela mulher, mais interessante, aquela mulher que convive com ele no trabalho, que além de ser dona de casa, além de ter os trabalhos de casa, executar aquele trabalho em casa, essa mulher também se capacitou para o mundo do trabalho. Então, ele acaba chegando em casa, porque eu sou mulher com várias formas, por exemplo, aquela outra mulher que eu conheço. Então, são situações que do psicológico da mulher, fazendo com que é muito machucada por esse diferente moral. E eu gosto de dar alguns exemplos da violência moral relacionada ao ciúme. O ciúme é um sentimento que, para mim, antes já era um sentimento terrível. Depois que eu passei a conviver muito mais com os direitos das mulheres, como eu convivo hoje, me especializando nisso, o ciúme, ele é um dos piores vícios do que o ciumento. O ciumento onde não existe. E acaba agredindo a mulher moralmente. Geralmente, o homem agressor agride a mulher moralmente da seguinte forma: olha, eu sei que eu não fui o primeiro homem da sua vida. Então, é uma violência que agride a mulher também de forma gritante. A violência sexual, que até 2002 nós tínhamos no Código Civil anterior, que eram os deveres de coabitação, manter relacionamento sexual com o seu companheiro, com o corpo da mulher realmente está perfeito. Então, mesmo que a mulher esteja dentro do relacionamento sexual, naquele momento, com o seu companheiro e com o seu marido, se ela fala daqui, eu não quero mais, e ele acaba forçando, acaba cometendo uma violência sexual aquela mulher muito grave, que nós sabemos a gravidade dentro do Código Penal, o delito de estupro. E, por último, a violência patrimonial. Ela acontece muito durante a separação. A separação o agressor, aquele homem que tem posse de tudo, ele diz o seguinte: aqui não, você não contribuiu com nada, acaba entrando por de divórcio, de dissolução de união. Muitas vezes ele acaba incinerando a casa dessa mulher, colocando fogo para que não haja divisão, ou queimando seus documentos pessoais, queimando vários objetos, vários pertences desse local ou documentos. Então, são essas formas de violência. Eu gosto muito de exemplificar, porque muitas mulheres acabam entrando deste exemplo e se descobrindo vítima de violência. Doutor Rodrigo, eu gostaria de dizer o seguinte: no início da Lei Maria da Penha, nós tivemos, né, a Lei Maria da Penha, ela foi tão mal recepcionada pela sociedade quanto as mulheres. Então, ela foi chamada de inconstitucional, ela foi chamada de maneira como as mulheres haviam sido recepcionadas pela sociedade. Então, nós tivemos um desafio de entrar dentro da casa das mulheres e mostrar que aquilo realmente não era mais inviolável. E hoje nós temos um outro desafio. E as mulheres vítimas se reconhecem vítimas, porque elas estão morrendo, elas estão sendo assassinadas dentro do ambiente doméstico familiar, sem se reconhecerem vítimas. Doutora, perfeita a sua resposta. Perfeita, tá? A cultura do machismo no Brasil, ela é antiga, né? Começa desde as relações domésticas, né? Até o aumento dos casos de feminicídios, né? Que geram estatísticas
infelizes, né? Falando de estatísticas infelizes, eu queria perguntar para a doutora Lindinalva Rodrigues, que chegou para nós, a seguinte pergunta, doutora Lindinalva. Falando na atualidade, doutora, temos visto em meio a essa pandemia que resultou em quarentena alguns dados sobre o aumento de violência doméstica por conta de confinamento. A senhora tem ciência disso? E é um fato real? Sim. O ser humano, ele tem as suas máscaras sociais. Ele sai de casa, ele lá fora ele pode ser uma pessoa educada, tanto que muitos agressores, as pessoas não acreditam sequer que eles agridem, porque dizem que eles são pais de família, exemplares, trabalhadores. E o que acontece com todas essas pessoas quando elas entram no âmbito doméstico? Elas passam a ser elas mesmas. Por isso, nós temos a triste estatística de que os crimes mais graves acontecem exatamente dentro de casa, num local onde deveria ser um local de aconchego, de amor, de solidariedade recíproca. Muitas vezes acontecem as violações de direitos humanos mais graves contra as mulheres, contra crianças, idosos. Só um pouquinho, doutora. As doutoras que não estão, nesse momento, respondendo, poderia clicar no botão áudio na tela para desligar o microfone, porque está captando outros áudios, né? Está sobrepondo a resposta da doutora. Tá bom? Pode continuar, doutora. Então, as mulheres, elas acabam sendo vítimas desse comportamento abusivo, assim como as crianças, os idosos, até mesmo os animais domésticos. Porque nós vimos, desde o desenvolvimento das sociedades patriarcais, uma forma de controle do masculino sobre o feminino. E isso vem desde muito tempo, quando era permitido, inclusive, os homens matarem as mulheres. Era permitido pelo próprio código, se elas fossem surpreendidas em situação de adultério. Evidentemente que as mulheres que surpreendessem os homens na mesma situação não poderiam acabar com a vida deles, como era permitido que eles acabassem com as delas. E a gente vem de muitos anos de luta contra essa verdadeira carnificina. Os homens empilhando os corpos das mulheres. As mulheres sendo vistas com corpos e não como seres humanos completos. Então, nós temos aí, nessa época de pandemia, o aumento da agressividade, o aumento dos espancamentos e, infelizmente, os casos de feminicídio. Tivemos acesso à informação de que em todo o estado de Mato Grosso aumentaram muito os casos de feminicídio. E, inclusive, tivemos um caso aqui em Cuiabá, muito triste. Nós temos aqui 4 juízes, dentre eles a doutora Tatiane Colombo, e temos também 4 promotoras da violência doméstica. Esse caso desse feminicídio, ele acabou vindo para mim, eu tenho atribuição para falar sobre ele, e eu digo a você que é um caso tão chocante como os demais feminicídios, que a gente nunca se acostuma com esse tipo de violência. Então, desde 2018, nós não tínhamos um feminicídio na nossa capital. E agora tivemos um feminicídio chocante. A mulher correndo, desesperada, dentro de casa. Estava lá a mãe do agressor, o filhinho da vítima, ela procurando por socorro, ajuda dos vizinhos, onde deixou a criança.
e foi no seu condomínio, né, em busca da guarita, em busca de proteção, e foi assassinada ali com 20 facadas, de uma forma cruel, desumana, como na maior parte das vezes acontecem os feminicídios. Então, não é que uma pessoa, por estar confinada, de repente ela vai ficar violenta, não é isso. Mas quando essa pessoa já tem essa agressividade dentro de si, ou tem essa agressividade exasperada por conta dessas angústias e dessas agruras, de relações, às vezes, já fracassadas, e que se fica tentando salvar, quando, na verdade, não há respeito, não há amor, relações muitas vezes incentivadas por uma sociedade que acha que a mulher deve se sacrificar para salvar o casamento e que muitas vezes levam essa mulher até a morte, enquanto as famílias dizem: se você é melhor você ficar com ele, porque ele é o pai dos seus filhos. Ruim com ele, pior sem ele. Agindo sempre essa sociedade, coisificando a mulher e colocando-a como um ser inferior, como se ela não fosse um ser humano completo, como se ela não fosse capaz de sobreviver ao fim de um relacionamento afetivo que não tem mais afeto, e colocando essas mulheres numa situação de extrema vulnerabilidade, o que não se admite, porque, na verdade, as mulheres, nenhum homem começa matando uma mulher. Essas agressões, elas começam do controle, do ciúme, da possessividade extrema, mas as mulheres muitas vezes não fazem a denúncia ou não acreditam que o pai dos seus filhos, a pessoa com quem ela tem uma relação, muitas vezes de ódio, mas também de amor, possa ser capaz de acabar com a sua própria vida. E é justamente por conta das mulheres não se colocarem na situação de risco que às vezes elas realmente estão, que nós vemos essas mulheres sendo exterminadas dentro de casa, das mais várias formas abusivas, agressivas e violentas. Perfeito, doutor, seus esclarecimentos. Perfeito, tá? Eu vou voltar agora para a doutora Tatiana Colombo. Uma última pergunta da doutora Tatiana, e depois eu tenho mais uma para a doutora Cássia Lopes, tá bom? Vamos lá. Doutora Tatiana Colombo, a pergunta que nos chega é: o fundamento para que um policial ou um delegado aplique o afastamento do agressor do lar em caso de local que não é sede de comarca é uma medida de prevenção à vida da vítima? Qual é a segurança que essa vítima terá a partir do momento que o policial virar as costas e deixá-la por conta própria? Isso baseado no fato de que o juiz precisa ser comunicado em 24 horas para que ele decida se revoga ou mantém a medida, aplicando todos os incisos previstos na Lei Maria da Penha, inclusive de prisão. Uma boa pergunta. E eu acredito que essa modificação que veio permitindo que as autoridades policiais apliquem a medida protetiva, ela veio para salvaguardar a vítima, né? E o que vai acontecer, né? Quando é concedida e o policial vira as costas, a autoridade policial vai saber que existe uma medida protetiva, né? E se existe uma medida protetiva, a ela está ligada todas as consequências da medida protetiva, né? De descumprimento de medida protetiva e de tudo mais. E, inclusive, em caso de descumprimento de medida protetiva, sendo comunicado ao juiz. Estamos no ar, doutora. Ok. Eu estava falando sobre a questão da violência doméstica, que ela não escolhe, né, a classe social, ela não escolhe ninguém, né?
E aonde ela acontece, ela precisa ser, de uma vez por todas, cortada, né? Existe a necessidade de se cortar essa violência doméstica. E a medida protetiva é a medida eficaz, né? Então, quando eu olho para a medida protetiva, eu vejo ali uma oportunidade de segurança para a mulher, né? E como eu sempre digo, a medida protetiva precisa ser individualizada, né? E essa possibilidade da autoridade policial aplicar é algo muito salutar no combate à violência contra a mulher. Eu gostaria, como não sei se eu vou ter oportunidade, doutor, de agradecer essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco mais sobre essas questões da violência doméstica. Sim, tá bom. Vamos retornar para a doutora, as considerações da doutora. Tudo bem. Já. Eu posso fazer uma pontuação acerca do que disse a doutora Lindinalva? Pode. A doutora Lindinalva falou sobre a questão do aumento dos índices de violência doméstica, não porque nós estamos convivendo, né? Também existe uma situação, uma mulher para pedir medida protetiva, ela precisa se deslocar até os locais para fazer esse pedido da medida protetiva, e muitas vezes, né, nessa situação que nós estamos vivenciando de distanciamento social, a mulher não consegue sair do lar. Então, às vezes, o fato dela não estar convivendo com esse agressor, que ela não estava anteriormente convivendo direto com esse agressor, era diferente. E hoje ela passa a conviver com esse agressor maior parte do tempo, né? Então, aí nesse caso, como ela disse, né, isso ajuda também a aumentar os índices de violência doméstica. Há relatos, inclusive, pelas redes sociais, de pessoas que falam, que ouvem vizinhos e pessoas próximas de situações de violência doméstica, e o quanto isso aumentou. Por quê? Porque as pessoas passam a conviver juntas, né? Então, antes cada uma ficava trabalhando, cada uma ficava no seu canto, e é importante se olhar para isso também, e chamar que as mulheres possam continuar denunciando se forem vítimas de violência doméstica. Isso é muito importante, né? Isso é muito bom e muito importante esclarecer, que a vítima precisa procurar ajuda em caso de ocorrência de violência doméstica. Perfeito, doutora. Doutora Rosana, quer fazer uma consideração sobre o assunto, doutora, sobre a pergunta? Só complementar isso que a doutora Tatiane, que a doutora Lindinalva falaram, muito bem, a respeito desse algo que nós estamos vivendo, que essas pessoas que estão praticando violência contra essas mulheres, dentro do isolamento social, na China nós tivemos um aumento de 3 vezes o número, aqui no Rio de Janeiro 50% de casos aumentaram, São Paulo também teve aumento, Paraná, e aqui em Mato Grosso nós tivemos, segundo a Gerência de Estatísticas da CESP, um aumento de 400% no mês de março. Então, isso é muito grave. E quando se fala em feminicídio, nós estamos falando de delitos que são anunciados, que são delitos que podem ser evitados. É claro, como a doutora Tatiane disse, esses homens agressores que estão agredindo na quarentena, eles já são pessoas violentas por natureza, é claro. E muitas mulheres foram trancadas com esses homens num período de quarentena e já estão dentro do ciclo. Outras se descobriram dentro do ciclo na quarentena. Então é bizarro para essas mulheres. Nós temos que sempre frisar, nós que somos do direito, de que a Lei Maria da Penha não está em quarentena, de que qualquer código, o Código Penal também não está em quarentena, e que não tem lei em quarentena, e que essa mulher pode buscar a Defensoria Pública. Nós disponibilizamos um número de contato para essa mulher, ela pode buscar a Defensoria, ela pode buscar uma delegacia que também não está em quarentena. Então, isso é muito importante mostrar. Esse agressor, ele comete violência contra essa mulher em qualquer... Mas, na quarentena fica mais fácil pelo isolamento social. E aproveitar também, doutor Rodrigo, para, se é a minha última fala, agradecê-lo pelo convite. Gostei muito de estar aqui neste bate-papo com vocês e rever pessoas que eu já conheço todas. Nós vamos abrir para a doutora, certo, já, tá fazer as suas considerações, tá bom? Tá certo. Só mais um minuto. Deixa eu devolver para a doutora Cássia Lopes,
eu queria saber da doutora Cássia Lopes, quais são as orientações para as mulheres que sofrem violência doméstica ou vivem relacionamentos abusivos, principalmente agora, durante esse período de quarentena, que isso se agrava ainda muito mais. Perfeito. E é legal, né, agora poder ouvir aí as nossas amigas dizerem que isso vai nos dando aqui mais... Só um segundo. As doutoras, se estiverem acompanhando também pelo Instagram, tem 2 perguntas lá. A doutora que quiser respondê-la posteriormente, a doutora Cássia Lopes, tá? Fique à vontade. Pode continuar, doutora. Então, as constelações, ela nos permite esse olhar além, né? Como eu estava dizendo sobre esse equilíbrio, então a mulher, quando a gente coloca aqui a mulher com relação ao homem, dentro desse olhar sistêmico, a mulher ela não está nem superior e nem inferior ao homem. Da mesma forma, este homem não está num lugar superior e nem inferior a essa mulher, mas sim aqui, do lado. O fato é que muitas vezes essas mulheres, elas se colocam neste lugar, muitas vezes já por uma questão de família, por conta desses padrões de repetição. Então, quando a mulher ela está fora do seu lugar, ou ela está num lugar inferior, ou num lugar superior ao homem, ela não se posiciona como mulher. Porque dentre tantos papéis que nós assumimos, é mulher, é esposa, é mãe, as mulheres elas acabam se confundindo em tantos papéis que ela tem que administrar, e muitas vezes esse lugar que é dela, como Bert Hellinger fala, e bem pontuado pela doutora Tatiane, muitas vezes, assim, nós precisamos olhar, sim, para o papel do vítima, da vítima que é a mulher, nós olhamos para o lugar do perpetrador, nós olhamos para a violência em si, mas existe um olhar que vai além de tudo isso. Percebam que esses filhos, eles são criados e eles são concebidos por meio de uma mulher. Então, percebe que essa educação patriarcal, ela já vem lá de trás, porque essa mulher, muitas vezes, a doutora Lindinalva pontuou muito bem, às vezes, ela se submete a uma questão de uma violência, uma questão de ter que se submeter financeiramente ao marido, porque ela tem que aguentar por conta dos filhos, ela tem que aguentar por conta disso, por conta daquilo, e isso nós vamos assumindo muitas vezes um papel de vítima dentro deste lugar que nós deveríamos estar enquanto esposa. E fora deste lugar, este lugar ele vai trazer conflitos, tanto para esta relação, como também para os filhos. E quando a gente olha para essas dinâmicas, né, esses homens, muitas vezes, como a gente já viu aí, muitos deles são esses papéis que alguns deles nunca apresentaram nenhum tipo de violência, outros já vêm dessa violência familiar de família. E o fato é que enquanto essa mulher não se posiciona neste lugar, ela vai separar desse homem, vai encontrar um outro homem, o que ela vai encontrar? Mesmo comportamento, mesmas atitudes. Então, principalmente, a minha atenção nesse momento de quarentena, principalmente uma das coisas que eu percebi muito aqui enquanto desafio, nós não nos damos conta de olhar para nós mesmas. Muitas vezes, essas mulheres que, primeiro, antes de entrar nessa relação, dentro disso, ela era mulher. Ela tinha uma constituição de sujeito que ela era mulher. E nesses papéis em que ela vai assumindo, ela vai perdendo um pouco da sua identidade. E quando ela se posiciona como mulher, ela toma força. A força que vem da sua ancestralidade, a força do seu lugar, a força desse poderio em que ela é. E aí nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes ou essa mulher está assumindo o lugar de vítima, vítima do homem, vítima, e aí a gente olha para as histórias lá de trás, ela já foi vítima, inclusive, do seu sistema familiar. E, às vezes, ela está se colocando no lugar de heroína, né? Porque, olha, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que fazer tudo, então eu não tenho tempo para mim, e aí eu me coloco neste lugar e olha o que acontece comigo, eu tenho que salvar todo mundo e eu estou morrendo. Então, a atenção que eu trago, principalmente, mulher, que lugar você está assumindo hoje? E é fato que quando nós nos colocamos, às vezes, fora do nosso lugar, desse lugar de vulnerabilidade, nós temos hoje aí todo um aparato que nos dá essa segurança, que nos dá esse suporte de podermos nos resgatar para assumirmos esse lugar, primeiro, de mulher.
para depois a gente se colocar no lugar de mãe, no lugar da esposa, no lugar da profissional, né? A gente percebe hoje, as mulheres, elas representam 52% do eleitorado do Brasil. No entanto, nós só temos 9% que são representantes no Congresso Nacional. Que lugar nós estamos nos colocando ainda? Então, a minha atenção é para isso, olhar para dentro, aproveitar, né, esses momentos aí de relacionamento, de quarentena, e assumirmos os nossos lugares de mulher. Perfeito, doutora. Show de bola. Lá no Instagram, a Cibele sempre está perguntando, para quem quiser responder, viu, doutora? Se violência verbal, psicológica, se enquadra na Maria da Penha ou somente agressão física? Quem quiser responder. Sim. Eu acho que essa pergunta é a cara do doutor Lindinalva e da doutora Rosana. Essa pergunta já foi até respondida, né? E teve uma outra também que perguntou também o que é violência contra a mulher e onde vemos os primeiros sinais para se caracterizar um crime. Acho que essa também a doutora Lindinalva também a respondeu. Pode falar, doutora. Então, a violência contra a mulher, as mulheres têm que entender, e a sociedade também, ela pode acontecer dentro e fora de casa. Como a mulher é vulnerável e jamais frágil, como a mulher é vulnerável, ela pode ser vítima tanto dentro quanto fora de casa. Hoje, aqui, nós estamos tratando da violência dentro de casa, da violência doméstica e familiar. Mas a violência fora de casa acontece muito, desde as cantadas, dos assédios, das encoxadas que as mulheres levam nos lugares onde tem muitas aglomerações de pessoas. Mas a violência doméstica e familiar, eu acho muito importante nós falarmos sobre os relacionamentos tóxicos, porque aqui no Instagram perguntaram justamente como começa essa violência. Então, eu acho que a mulher, qualquer pessoa que se entenda do gênero feminino, na verdade, tem que tomar muito cuidado quanto aos relacionamentos, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo que ela esteja vivendo, ou que ela presencie alguém que esteja vivendo dessa forma. E não só relacionamento amoroso, existem outros relacionamentos tóxicos dentro do ambiente doméstico familiar, de mãe e filho, mãe e filha, pai com filho e filha. Eu costumo dizer o seguinte, a mulher antigamente ela era vista como propriedade do pai, antes de se casar. Depois que se casava, ela era propriedade do marido. Então, as mulheres foram enxergadas dessa forma por longos anos, por muito tempo. Então, a história nos deve muito. E nós precisamos recuperar, como a doutora Cássia disse, o nosso lugar. O nosso lugar é em qualquer lugar. Então, quando alguém se sente agredida, humilhada, constrangida, discriminada dentro do ambiente doméstico e familiar ou fora, você já está sendo vítima de um crime. E muitas mulheres me buscam na defensoria, me procuram, doutora, eu vim aqui querer saber da senhora se eu sou vítima de violência doméstica, e eu devolvo a pergunta a ela. Você está se sentindo agredida psicologicamente de alguma forma, discriminada dentro do seu ambiente doméstico e familiar, de alguma forma? Se você responder que sim, então você já é uma vítima de violência doméstica e familiar. E respondendo também a outra pergunta aqui do Instagram, é claro, a violência psicológica ela também pode redundar em boletim de ocorrência, sendo uma das formas de violência descrita na Lei Maria da Penha. Obrigado pelos esclarecimentos, doutora. Eu queria agora abrir para as considerações finais, cada uma fazer suas considerações finais, começando pela doutora Tatiane Colombo, que tem a palavra. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar essa temática tão boa e tão interessante, principalmente nessa época de distanciamento social, que é a questão da violência doméstica. Doutor, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema e com mulheres tão incríveis. A doutora Cássia não conhecia, mas tenho certeza que o trabalho dela é um trabalho muito bacana, muito bonito, né? A Dinalva é uma pessoa com quem eu já trabalhei,
E a doutora Rosana tem um trabalho. Muito obrigada pela oportunidade e sucesso aí no seu canal. E sucesso com o trabalho. Obrigada, doutora. Doutora, eu que agradeço pela senhora ter respondido o convite, aos chamamentos, tá bom? Fico muito feliz, muito honrado de ter você aqui nessa noite, trazendo um pouco mais de esclarecimentos. Esse material ele vai rodar ainda pelo menos 24 horas no story do Instagram, e nós vamos retransmitir ele também no Facebook e outras redes sociais nossas, tá bom? Eu queria agora abrir para a doutora Lindinalva também fazer suas considerações finais, doutora Lindinalva. Tem a palavra. Eu também gostaria de agradecer, Rodrigo. Essa iniciativa é uma iniciativa muito importante. Eu gostaria de dizer para as mulheres que elas são seres humanos completos, que elas não precisam estar mal acompanhadas para se sentirem seres humanos completos. Que no fundo, elas sabem quando as coisas estão fugindo do seu controle. Que não é bonito um homem, às vezes ela se sente envaidecida, achando que o homem está com ciúme dela, e que esse ciúme seria a prova de que ele a ama, quando, na verdade, isso demonstra situação de extrema possessividade, que nada tem a ver com amor. A mulher não está sozinha. Nós estamos aí ainda nessa fase de quarentena, onde as angústias se afloram, tanto das mulheres como dos homens, as incertezas, os medos, todos nós temos. Mas a mulher não está sozinha. A mulher tem atrás dela, principalmente na defesa do âmbito doméstico e da violência doméstica, todo um trabalho que começa da Polícia Militar, da Polícia Civil, as delegacias, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário, a OAB, todos nós. O teletrabalho, na verdade, ainda hoje eu estava comentando com os colegas, que consome muito mais tempo nosso do que o trabalho no gabinete, porque, na verdade, você recebe muitos processos o tempo todo e quando você vai até o gabinete, você vai dar um horário, você está cansado, você volta para casa, e quando você está em teletrabalho, quando você vê, são 10 horas, 11 horas da noite, e o trabalho não para. As mulheres estão aí com toda essa proteção. Elas não estão só ela e o acusado dentro de uma casa com um homem agressivo e violento, porque a qualquer momento que ela pedir por socorro, nós temos todo um aparato para lhe dar essa proteção. Gostaria de dizer que a maioria dos feminicídios, grande parte deles, acontecem e nós vamos investigar, e essa mulher nunca fez uma denúncia, ou seja, ela nunca denunciou essa abusividade e já chega morta para nós. Gostaria também de reafirmar que os homens, eles não são agressores, exatamente todos eles. Alguns homens são agressivos, a maioria está junto conosco, trabalhando exatamente para combater e enfrentar a violência doméstica. Esses homens têm mãe, têm irmãs, têm diversas mulheres na família que eles querem proteger. E muitos desses homens agressivos, eles são filhos da violência. Cresceram vendo o pai agressivo, cresceram levando porrada e ouvindo que eles tinham que bater também. E foi a única forma que ele aprendeu para lidar com as adversidades. E vive hoje também uma crise do masculino, onde esses papéis não serão e não são mais aceitos. As mulheres hoje, elas têm a sua independência financeira, o seu trabalho,
o seu reconhecimento intelectual, o que faz com que essa mulher não precise mais de um homem para ser o seu provedor. E dessa forma, ela busca nos homens exatamente o companheirismo, o auxílio nas tarefas domésticas, o auxílio nos cuidados com os filhos, todas essas tarefas que não são só de mulheres. E nós lutamos hoje também para ocupar os espaços públicos, porque sempre nos foi dado esse espaço privado, esse trabalho doméstico que não tem fim e que ninguém reconhece, que não tem visibilidade. Agora, em momento do confinamento, eu acho que muitas de nós estão fazendo, pelo menos aqui na minha casa, nós todos, eu e meus filhos, estamos fazendo esses trabalhos domésticos, essa faxina, essa comida, e a gente observa muito isso, que é um trabalho que não tem fim e que não tem reconhecimento, né? Você acaba de limpar, já está sujo novamente. Então, nós, mulheres, temos que entender, todas nós, o nosso papel, e que nós não queremos impor aos homens, ao masculino, uma ditadura do feminino, assim como eles muito tempo nos impuseram as. Nós queremos estar ao lado dos grandes homens, como grandes mulheres que somos, não acima e nem abaixo deles. Gostaria de deixar a minha mensagem para que a mulher que se veja como uma vítima ou que esteja sofrendo algum tipo de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial, que procure a delegacia e faça a sua ocorrência. Somente uma denúncia pode salvar a mulher do flagelo que é a violência de gênero, onde em casa se tem relações assimétricas, não simétricas de poder, onde muitas vezes o homem se acha ainda o dono da mulher e reage de forma agressiva quando é contrariado. As mulheres não precisam aceitar esse comportamento e podem perfeitamente seguir em frente sem esses companheiros abusivos. Doutora Lindinalva, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por ter atendido ao convite. É uma grande honra estar aqui nessa noite com a doutora, aprendendo sobre essa lei tão importante do nosso ordenamento jurídico. Tá? Eu queria... Pode falar, doutora. Ah, tá. É que eu olhei para a tela errada. Eu queria agora abrir para a doutora Cássia Lopes fazer suas considerações finais, doutora Cássia. Muito bom, né? Que riqueza! A doutora Lindinalva deixou aí suas palavras finais muito lindas, e a gente, dentro desse olhar sistêmico, né? Sistêmico, a gente fala, falando da violência. A violência também, ela vem do amor cego, do amor que adoece, como nós falamos lá no início. E o que nós vemos muito nesses homens, a gente olha para a criança deles. Nós percebemos no seu histórico que esses homens, eles são filhos órfãos de pais vivos. Muitas vezes, lá naquela fase dele infantil, onde ele teve que assumir em algum momento, entrar no meio da relação desse pai, no meio da relação dessa mãe, e isso acabou gerando neste homem e também nessa mulher esse sentimento de raiva, um sentimento de ressentimento de pai e de mãe. E a gente fala, né, muitas vezes, quem é que está vivendo em mim? Como é que a criança expressa a sua dor profunda? Batendo, brigando, xingando. Não tem maturidade emocional. O que elas têm em si é essa condição de órfão. E momentos como esse, é muito importante, Rodrigo, porque você traz aquilo que a doutora Lindinalva sempre pontua muito na maioria das suas palestras, que é a educação transforma. Como ela mesmo disse, né, em muitos desses palestras, workshops, roda de conversa, o resultado que se tem na mudança de comportamentos de homens e mulheres de todas as idades.
E esse aqui, para nós, é uma oportunidade incrível, né? E aí, complementando ainda, né, querendo ser breve, nós, quando assumimos o nosso lugar, essa completude, nós conseguimos recuperar esse amor, estando completos da vida. Enquanto isso, nós vamos preenchendo, buscar essas nossas dores existenciais, esses nossos vazios da nossa criança, da nossa adolescência, da nossa puberdade, para que nós possamos reconstruirmos enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto seres, e podermos mudar a nossa geração. Porque o que a gente percebe é um padrão de comportamento que sempre se repete. E eu quero aproveitar a oportunidade, né, de convidá-los a participar do meu canal no Instagram. Tem vários vídeos. A doutora Tatiana também, eu acho válido reforçar aí que ela também tem um site trazendo conteúdo, porque se existe uma forma de nos liberarmos para a vida e não para a morte, é por meio do conhecimento e de iniciativas como essa que você vem trazendo. É uma honra para mim poder estar com essas mulheres, mais uma vez aqui, difundindo essa oportunidade de estarmos completos na vida. Muito grata, viu? Mais uma vez. Doutora Cássia, gratidão é a palavra para a doutora. Muito obrigado por ter colaborado conosco nessa noite, clareado sobre constelação, sobre direito sistêmico. É algo que realmente eu ainda estou aprendendo ainda, e já peguei umas pinceladas com a doutora, já me interessei muito, tá? Foi muito gostoso ouvir a doutora trazendo essas explicações para nós, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Doutora Rosana Leite, a doutora tem a palavra para suas considerações finais, doutora. Sim, doutor Rodrigo, gostaria de deixar aqui a seguinte mensagem: não há face para agressores e não há face para vítimas também. Então, a qualquer momento, uma mulher pode se tornar vítima, qualquer pessoa que se entenda do gênero feminino, como um homem pode se tornar um agressor, ou qualquer pessoa pode se tornar uma agressora dentro do ambiente doméstico e familiar. Não há credo, não há condição cultural, não há grau não há religiosidade, não há grau de estudo, não há nada que possa, a meu sentir, caracterizar um agressor ou uma vítima. Qualquer pessoa pode ser vítima ou pode ser agressor. Então, eu gostaria de deixar bem claro às pessoas, às mulheres, alguém do gênero feminino, que esteja sofrendo uma violência doméstica e familiar, que não espere uma segunda violência, que pode ser tarde demais. A violência doméstica e familiar, para mim, ela sempre foi a mesma. Ela não aumentou, ela não diminuiu. Nós tivemos um crime que realmente aumentou no Brasil, que, a meu sentir, é o feminicídio dentro do ambiente doméstico e familiar, pelo inconformismo com o término do relacionamento. Este delito, eu entendo que ele aumentou. E ele aumentou por quê? Justamente porque as mulheres hoje, com a nossa independência, qualquer mulher que é independente, ela não aceita a violência doméstica e familiar. E não aceitando a violência doméstica e familiar, ela acaba cindindo aquele relacionamento amoroso, e é o momento em que ela acaba sendo vítima dos feminicídios. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a qualquer relacionamento que pode ser abusivo, que pode ser tóxico. E agora, agradecê-lo pelo convite, muito obrigada. Estou sempre à disposição para discussões tão importantes como essa. E mais importante ainda, rever 3 amigas que são companheiras de trabalho. Tinha uma delas aí que eu não via há muito tempo, que é a doutora Cássia, mas rever a doutora Líndia, a doutora Tati, a doutora Cássia, com esse seu convite tão especial e que me traz sempre mais conhecimento, discussões como essa, bate-papos gostosos, tratando de assuntos que nós lidamos no dia a dia. Muito obrigada e parabéns pela sua iniciativa. Doutora, eu que agradeço por enriquecer essa live, trazendo seu conhecimento, tá? Eu tenho muita gratidão, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Por ter feito parte, colaborado conosco nesse debate tão gostoso dessa noite, tá? Doutoras, o meu muito obrigado a todas vocês que participaram. Gratidão por estarem aqui conosco.
tá? Transmitindo esse conhecimento para quem está assistindo nós, né? Para todo mundo que vai rever essa live, que vai rodar ainda no Instagram mais algumas horas, e também vamos transmitir ela também por outras redes sociais nossas, pelo Facebook, tá? E agora eu quero dar um aviso muito especial. Na verdade, eu quero falar diretamente aos homens, principalmente os que estão nos assistindo agora. Eu quero falar com você que é pai, marido, filho. Vamos proteger e dar mais amor às nossas mulheres. E eu não estou falando só de namorada, esposa, noiva, paquera. Devemos cuidar também das nossas filhas, nossas mães. Está em nossas mãos a defesa delas e é nossa responsabilidade tornar o mundo um lugar melhor para as mulheres que tanto amamos. Por fim, quero também lembrar a todos vocês que estão me assistindo que a Central de Atendimento à Mulher está disponível 24 horas no número 180. Nesse número você encontrará orientações sobre direitos e serviços para a população feminina em todo o país. Pessoal, muito obrigado, meu boa noite. Vamos agora transmitir ao vivo o nosso documentário sobre Maria da Penha, a mulher que virou lei, nessa live mesmo, vai entrar no ar agora. Quem quiser assistir é gratuito também, está lá no direitando.com.br, é só acessar o documentário, acabou de entrar no ar, tá? E vai ser transmitido agora. Doutoras, gratidão, muito obrigado a todas, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima. Você sabe quem é Maria da Penha Maia Fernandes? Um dia em maio, no mês de maio, eu estava dormindo, era por volta de 5, 6 horas da manhã, e quando eu acordei com um estrondo muito forte dentro do meu quarto, né, do nosso quarto, e eu quis me mexer e não consegui. Aí imediatamente veio o pensamento, puxa, o Marco me matou. E fiquei imobilizada porque foi um tiro que atingiu a medula, e eu não mais tive nenhum movimento. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Marinho e sejam bem-vindos ao Direitando. E nossa história de hoje começa lá em Fortaleza, no Ceará. Eu quero falar da noite de 29 de maio de 1983, um domingo que poderia ser normal para mim ou para vocês, mas não para Maria da Penha Maia Fernandes, que naquela noite foi vítima de uma tentativa de homicídio com um tiro de espingarda nas costas enquanto dormia. Sendo o autor dos disparos seu então marido, o colombiano professor universitário Marco Antônio Herídia Viveiros. Maria passou 4 meses no hospital e realizou inúmeras cirurgias. Mais tarde, quando voltou para casa, Herídia, seu marido, tentou eletrocutá-la durante o banho, sabotando o chuveiro elétrico. Assim, Maria pôde sair de casa, graças a uma ordem judicial, e iniciou uma árdua batalha para que seu agressor fosse condenado. Isso só aconteceria em 1991, mas a defesa alegou irregularidades no procedimento do júri. 8 anos após o fato, em 1991, aconteceu o primeiro julgamento. Né? Nesse primeiro julgamento, o Marco foi condenado a 13 anos de prisão, mas saiu do fórum em liberdade por conta de recursos. Então, isso aí foi um dos momentos mais cruciais que eu passei na minha luta por justiça, porque eu não entendia como um quase assassino, né, praticou quase um homicídio e, mesmo condenado, saiu do fórum em liberdade. Então, eu realmente fiquei muito fragilizada. O caso foi julgado novamente em 1996, com nova condenação. Mais uma vez, a defesa fez alegações de irregularidades e o processo continuou em aberto por mais alguns anos. Enquanto isso, Herídia continuou em liberdade.
Nesse tempo, Maria da Penha lançou um livro que relata as agressões que ela e suas filhas sofreram do marido. Alguns anos depois, conseguiu contato com duas organizações, o Centro pela Justiça e Direito Internacional, conhecido como CEGIL, e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, CLADEM. Tais organizações a ajudaram a levar seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, isso já lá em 1998. Já em 2001, o Estado brasileiro foi condenado pela mesma comissão da OEA por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. Foi recomendada a finalização do processo penal do agressor de Maria da Penha, a realização de investigações sobre as irregularidades e atrasos no processo, a reparação simbólica e material a Maria da Penha pela falha do Estado e a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. E foi assim que o governo brasileiro se viu obrigado a criar um novo dispositivo legal que trouxesse maior eficácia na prevenção e punição da violência doméstica no Brasil. Em 2006, o Congresso aprovou por unanimidade a Lei Maria da Penha, que já foi considerada pela ONU como a terceira melhor lei contra a violência doméstica do mundo. Eu não sabia que a lei ia ser batizada com meu nome. Na véspera de eu vir para Brasília, porque eu fui convidada para vir assistir a sanção da lei, né? E um jornalista me ligou e perguntou como é que eu me sentia e está dando nome a uma lei. Foi quando eu disse que eu não sabia. Mas eu fiquei muito feliz pelo fato, porque realmente foi uma luta muito grande. O caso de Maria da Penha não foi uma exceção. Na verdade, ele apenas deixou claro e evidente para o Brasil e para o mundo um problema grave da justiça brasileira: a sistemática conivência com crimes de violência doméstica e a falta de instrumentos legais que possibilitam a rápida apuração e a punição desses crimes, bem como a proteção imediata das vítimas. Antes da Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica eram julgados em juizados especiais criminais, responsáveis pelo julgamento dos crimes considerados de menor potencial ofensivo. Isso levava ao massivo arquivamento de processos de violência doméstica. Assim, na falta de instrumentos efetivos para a denúncia e apuração desses crimes, muitas mulheres tinham medo de denunciar seus agressores, e pelo menos 3 fatores colaboravam para isso. O primeiro deles era a dependência financeira do agressor. Depois, ainda tinha o fato de que muitas vítimas não tinham para onde ir, por isso preferiam não denunciar seus agressores por medo de sofrer represálias piores ao fazer a denúncia. Em terceiro, as autoridades policiais muitas vezes eram coniventes com esse tipo de crime, já que mesmo em casos em que a violência era comprovada, como foi no caso de Maria da Penha, eram grandes as chances de que o agressor saísse impune. A Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, foi inovadora em muitos sentidos. Ela criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, algo que ainda não existia no ordenamento jurídico brasileiro. Apenas tínhamos a previsão de criação de uma lei desse tipo lá no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição brasileira. Muitas mudanças ocorreram com o advento dessa nova lei. Antes, os crimes eram julgados por juizados especiais criminais, conforme a Lei 9.099 de 95, onde se julgam os crimes de menor potencial ofensivo. Com a nova lei, essa competência foi deslocada. Agora ficam responsáveis pelos casos as novas varas e os novos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses juizados também são mais abrangentes em sua atuação, cuidando também de questões cíveis, como divórcio, pensão, guarda dos filhos, etc, etc. Antes da Maria da Penha, essas questões deveriam ser tratadas em separado, lá na vara da família. Também não havia nenhuma previsão de decretação da prisão preventiva ou flagrante do agressor. Com a alteração do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, passou a existir essa possibilidade. Até então, a violência doméstica não era agravante de pena. Com as novas mudanças, o Código Penal passa a prever esse tipo de violência como agravante. Outras modificações é que agora a mulher só pode desistir da denúncia perante o juiz, para evitar qualquer tipo de coação. Naquela época, os agressores também poderiam ser punidos apenas com multas ou doações de cestas básicas. Essas penas passaram a ser proibidas no caso de violência doméstica. Houveram também algumas alterações muito importantes nas medidas de urgência,
Como não havia instrumentos para afastar imediatamente a vítima do convívio do agressor, muitas mulheres que denunciavam seus companheiros por agressões ficavam à mercê de novas ameaças e agressões de seus maridos. Dessa forma, não era raro que eles dissuadissem as vítimas de continuar o processo. Atualmente, o juiz pode obrigar o suspeito de agressão a se afastar da casa da vítima. Além disso, o agressor fica proibido de manter qualquer contato com a vítima e seus familiares, se julgado que isso seja necessário. O juiz também pode determinar a inclusão de mulheres dependentes de seus agressores em programas de assistência governamental, tais como Bolsa Família, além de obrigar o agressor à prestação de alimentos para a vítima. Além das mudanças citadas acima, pode ser citadas outras medidas importantes. A mulher vítima de violência doméstica tem direito a serviço de contracepção de emergência, além de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs. A vítima deve ser informada do andamento do processo e da entrada e saída da prisão de seu agressor. O agressor pode ser obrigado a comparecer a programas de recuperação e reeducação. Mas, Rodrigo, o que a lei alterou no contexto brasileiro? Bem, meus queridos, hoje, mesmo com a implementação da Lei Maria da Penha, ainda podemos ver que o contexto brasileiro não é nada seguro para as mulheres. De acordo com dados recentes de uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2018, 536 mulheres sofreram algum tipo de agressão física a cada hora. Isso quer dizer que a cada minuto, 3 mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. Naquele mesmo ano, 76,4% das mulheres que sofreram violência afirmaram que o agressor era alguém conhecido, como cônjuge, companheiro, namorado, vizinho, ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-namorado. Ainda 42% das vítimas apontam a casa como o local da agressão. Isso significa que a lei não está funcionando? Não necessariamente. Na realidade, realizar a denúncia ainda é um passo muito complicado para muitas mulheres vítimas de agressão. Como mostra a mesma pesquisa, 52% das vítimas que sofreram algum tipo de agressão no último ano ficaram caladas. O ponto é que a violência contra as mulheres vem de uma questão muito anterior do que a própria violência: a manutenção das desigualdades de gênero. O machismo presente na sociedade brasileira é visto desde as meras relações familiares, como a divisão de tarefas domésticas, até o aumento dos números de estupro e feminicídio registrados no país. Assim, apesar do dispositivo ter sido um grande avanço, outras questões ainda se mantêm inalteradas. Por exemplo, como aponta o IBGE, até 2018 somente em 8,3% dos municípios havia atendimento em delegacias especializadas. Além disso, só havia casa de abrigo para acolher vítimas em 2,4% das cidades. Recentemente, em 2019, a Lei Maria da Penha sofreu algumas alterações muito significativas. Entre elas está a modificação da lei para permitir a apreensão imediata de arma de fogo em posse do agressor. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro também sancionou uma medida que permite que o agressor seja imediatamente afastado do domicílio, mesmo sem a determinação de um juiz. Por fim, no dia 3 de abril de 2020, a Lei Maria da Penha sofreu mais uma alteração para obrigar o agressor a frequentar centro de educação e de reabilitação e irá ter acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou por frequência em grupo de apoio. Em um evento fechado, o presidente assinou projetos que alteram a Lei Maria da Penha. Entre as mudanças está a apreensão de arma de fogo registrada em nome do agressor até 48 horas depois da ocorrência da violência chegar à justiça. Outro trecho garante prioridade na matrícula em instituição de educação básica mais próxima dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica. Agora eu quero dar um aviso muito especial. Na verdade, eu quero falar diretamente aos homens. Quero falar com você que é pai, marido, filho. Vamos proteger e dar mais amor às nossas mulheres. Eu não estou falando só de namorada, esposa, noiva, paquera. Devemos cuidar também das nossas filhas, nossas mães. Está em nossas mãos a defesa delas e é nossa responsabilidade tornar o mundo um lugar melhor para as mulheres que tanto amamos. Por fim, quero também lembrar a todos vocês que estão me assistindo que a Central de Atendimento à Mulher está disponível 24 horas no número 180. Nesse número você encontrará orientações sobre direitos e serviços para a população feminina em todo o país. Eu sou uma mulher feliz,
desde o momento em que a lei foi sancionada, que eu não parei mais de conscientizar as pessoas sobre a importância da lei na vida das mulheres e de suas crianças. Maria da Penha é uma mulher como poucas, uma guerreira que até hoje luta para que outras tantas mulheres não se calem diante de qualquer violência ou medo de impunidade. O mais importante é que milhares de vidas foram salvas por conta de seu legado. O legado da descoberta, da incansável e inabalável busca por justiça, que não é só para si. Esta é Maria da Penha Maia Fernandes. E esse também foi o Direitando Maria da Penha, mostrando a história por trás de uma das leis mais importantes do ordenamento jurídico brasileiro. E isso não é exagero, pois constantemente a Lei 11.340 vem sofrendo modificações que a torna cada vez mais eficaz, salvando inúmeras mulheres e devolvendo a dignidade delas duramente tirada. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo, que é muito importante para ajudar o vídeo a ser divulgado. Se inscrevam no canal caso ainda não estejam inscritos. Me sigam também lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, estou lá, tá? Pode procurar Rodrigo Marinho ou Direitando, tá lá. Agora, se você estiver assistindo lá pelo portal Direitando, o direitando.com.br, clique em Seja Membro e assine nosso conteúdo exclusivo por um valor muito pequeno para que você possa ter acesso a outros conteúdos inéditos só para membros. E é isso aí, vou ficando então por aqui. O meu muito obrigado pela sua audiência e se nos encontrarmos por aí, me dê um abraço.